espírito, andai no mundo de Deus. Andai em oração, andai com a palavra, andai com vida para Deus, com vida santa, para você vencer esse desafio. Se já ressuscitastes com Cristo, você nasceu para uma vida nova. Você ressurgiu da morte para o pecado com uma vida nova, para você vencer a sua natureza. Buscai as coisas do mundo de Deus. A oração, a palavra, a comunhão, a vida santa. Pensai o que domina a nossa mente. Fazei morrer os desejos da natureza. Despir, tira aquilo que não presta. Vestir, coloque aquilo que presta. Revesti-vos de entranhas, coisas arraigadas que não podem ser tiradas. E ele diz para que a palavra de Cristo habite poderosamente em vossos corações. Número 1, o desafio de vencer a nossa natureza chamada carne. Esse aqui é um senhor desafio. O desafio de vencer a nossa natureza chamada carne é o mais difícil, porque ele é contínuo. É um desafio que perdura toda a nossa vida e toda a nossa existência. É um desafio grande, porque está dentro de nós, faz parte de nós. Você não tem como descartá-lo. É o pior, porque a nossa natureza é fraca, como Jesus falou em Mateus 26:41, né? Diz que vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A natureza humana é fraca. Ele é terrível. Sabe por quê? Porque ele produz momentos de prazer. Esse mundo não tem nada para nós. Que mundo é esse que você está falando que não tem nada para nós? Não tem nada para nós o quê? Para a nossa vida espiritual? Mas esse mundo tem muita coisa para satisfazer os apetites da minha e da sua natureza. E ele é desastroso, porque se você não vencer esse desafio, ele vai te levar a pecar e a você ter uma vida separada de Deus. Romanos capítulo 8, do versículo 6 a 8, diz algo interessante sobre isso. Diz que a inclinação da carne é morte, a inclinação do espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus e na verdade não pode estar, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí você pergunta, como é que a gente vence esse desafio? Que é um desafio a todos nós aqui. Pode ser muito santo, pode ser poderoso, pode ter revelação, pode ser ovelha, pode ser pastor, pode ser obreiro. É um desafio de todos nós, porque isso pertence à nossa natureza desde que o homem caiu. E como é que vence isso, pastor? A receita está na Bíblia. Eu sempre digo que a questão não é a receita, a questão é se eu quero colocar em prática. Então vamos para o primeiro texto que eu já citei, de Mateus 26:41. Vigiai e orai. É o que precede, é o anterior. Vigiar é ficar atento, é ficar alerta àquilo que pode vir querer dominar a sua natureza. E a oração, para que não entreis em tentação. Porque a tentação não é pecado, mas pode levar você ao pecado. Como é que se vence esse desafio? Vencer, né, a nossa natureza chamada carne. Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao 18, diz: andai em espírito e não cumprireis a cobiça da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Andai em espírito, andai no mundo de Deus. Andai em oração, andai com a palavra, andai com vida para Deus, com vida santa, para você vencer esse desafio. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 diz: fugir da prostituição. A maneira de vencer esse desafio é correr. Dá no pé a tudo aquilo que te atrai e que me atrai. E muitas vezes a gente vai ao encontro e não corre. Aquilo que Paulo diz a seu filho na fé Timóteo, em 2 Timóteo 2:22. Foge dos desejos da mocidade. A gente não foge, a gente alimenta. E aí eu vou citar um texto que ele engloba uma receita total para você vencer o desafio, né? Esse desafio da nossa natureza chamada carne. Eu vou citar o texto e depois eu vou pincelar o que ele está ensinando. Não vou nem explicar o texto, eu só vou pincelar. Ele está dando aqui uma receita para que eu e você possamos vencer a nossa natureza chamada carne. É o que está em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1, e eu vou citar aqui para você.
se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, olha o que ele está dizendo, a vil cobiça, o apetite desordenado, olha o que ele está dizendo que é para mortificar. Nas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais em outro tempo andastes quando vivias nela. Mas agora despojai-vos de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E aí, meu filho, não há judeu, nem grego, nem circuncisão, nem incircuncisão, não há bárbaro, não tem isso, porque Cristo é tudo em todos. Mas revesti-vos como santos, eleitos e amados de Deus, de entranhas de misericórdia, de humildade, de benignidade, de longanimidade, perdoando-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros. Se algum tem queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. E sobretudo revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus domine em vossos corações, e sejam agradecidos. E a palavra de Cristo habite poderosamente em vossos corações, em toda a sabedoria. Até a primeira parte do versículo 16. Agora vamos voltar, que eu só vou pincelar. Se já ressuscitastes com Cristo, você nasceu para uma vida nova. Você ressurgiu da morte para o pecado para uma vida nova, para você vencer a sua natureza. Buscai as coisas do mundo de Deus: a oração, a palavra, a comunhão, a vida santa. Pensai o que domina a nossa mente. Fazei morrer os desejos da natureza. Despir, tira aquilo que não presta. Vestir, coloque aquilo que presta. Revesti-vos de entranhas, coisas arraigadas que não podem ser tiradas. E ele diz para que a palavra de Cristo habite poderosamente em vossos corações. Está aqui uma receita. Como é que eu e você podemos vencer o desafio da nossa natureza humana chamada carne?